Capítulo 24. A carta da senhorita Bingley chegou e pôs fim a uma dúvida. A primeira frase comunicava a certeza de que estavam todos instalados em Londres para o inverno e concluía com as desculpas de seu irmão por não ter tido tempo de apresentar seus respeitos aos amigos de Hertfordshire antes de deixar o campo. As esperanças estavam perdidas por completo, e quando Jane conseguiu ler o resto da carta, pouco encontrou além do alegado afeto da autora que lhe pudesse servir de algum consolo. Os elogios à senhorita Darcy ocupavam sua maior parte. Seus muitos atrativos eram mais que uma vez descritos, e Caroline se vangloriava feliz de sua crescente intimidade e se aventurava a prever a realização dos desejos que haviam sido declarados em sua carta anterior. Escrevia também com grande prazer sobre seu irmão estar hospedado na casa do Sr. Darcy e mencionava com elevo alguns planos deste último em relação a novos móveis. Elizabeth, a quem Jane logo comunicou a maior parte de tudo isso, ouviu em silenciosa indignação. Seu coração se dividia entre os cuidados com sua irmã e o ressentimento por todos os outros. A afirmativa de Caroline sobre o irmão estar interessado na senhorita Darcy não deu crédito. Que ele estivesse realmente apaixonado por Jane, ela continuava a não duvidar. E por mais que sempre tivesse estado disposta a gostar dele, não podia pensar sem raiva ou mesmo sem desprezo naquela fraqueza de caráter, naquela falta de determinação que agora o tornava escravo de amigos manipuladores e o levava a sacrificar sua própria felicidade aos caprichos de seus desejos. Fosse sua própria felicidade, entretanto, o único sacrifício, ele poderia ser autorizado a brincar com ela como melhor lhe aprouvesse. Mas sua irmã estava envolvida e ela acreditava que ele deveria levá-la também em consideração. Esse era um assunto, em resumo, a qual se poderia dedicar muitas reflexões, que talvez fosse inútil. Não conseguia pensar em outra coisa. E tivesse o interesse de Bingley realmente desaparecido ou sido suprimido pela interferência dos amigos, tivesse ele consciência dos sentimentos de Jane ou pudessem eles ter escapados à sua observação. Fosse qual fosse o caso, embora sua opinião a respeito dele pudesse ser bastante afetada pela diferença, a situação de Jane permanecia a mesma e sua paz igualmente perturbada. Um dia ou dois se passaram antes que Jane tivesse a coragem de falar de seus sentimentos com Elizabeth. Mas afinal, tendo a senhora Bennet as deixado a sós, depois de uma irritação mais longa do que o normal a respeito de Netherfield e seu proprietário, ela não se conteve. Ah, se minha cara mãe tivesse mais controle sobre si mesma! Ela não faz ideia da dor que me provocam suas contínuas observações a respeito dele, mas não vou me queixar, isso não pode durar muito. Ele será esquecido e voltaremos todos a ser como éramos antes. Elizabeth olhou para a irmã com incrédula solicitude, mas nada disse. Você não acredita em mim, exclamou Jane enrubescendo um pouco, mas não tem razão. Ele pode viver nas minhas lembranças como o homem mais amável que já conheci, mas é tudo. Não tenho qualquer esperança ou temor e dele não tenho queixas, graças a Deus. Não sofro com essa dor. Um pouco de tempo, portanto, e sem dúvida tentarei melhorar. Com voz mais forte, logo acrescentou. Tenho o conforto imediato de saber que tudo não passou de uma fantasia da minha imaginação, que não magoou senão a mim mesma. Minha querida Jane, exclamou Elizabeth, você é tão boa. Sua doçura e desinteresse são realmente angelicais. Não sei o que dizer. Sinto-me como se nunca lhe tivesse feito justiça ou a amado como merece. A senhorita Bennet protestou com veemência contra qualquer mérito extraordinário e atribuiu os elogios da irmã a seu caloroso afeto. Não, disse Elizabeth, isso não é justo. Você prefere achar que o mundo todo é respeitável e magoa-se se fala mal de alguém.
Basta que eu queira achar que você é perfeita e você é contra. Não tenho medo de que eu me exceda ou abuse dos privilégios de sua boa vontade universal. Não precisa temer. São poucas as pessoas de quem realmente eu gosto e menos ainda as que têm um bom conceito. Quanto mais observo do mundo, mais me decepciono, e cada dia que passa confirma minha crença na inconsistência do caráter humano e na pouca confiança que se deve ter nas aparências de mérito ou sensatez. Deparei-me ultimamente com duas situações. Uma não vou mencionar, a outra é o casamento de Charlotte. É inexplicável, sob qualquer ponto de vista é inexplicável. Minha querida Liz, não se entregue a sentimentos desse tipo, eles irão arruinar a sua felicidade. Você não dá qualquer margem às diferenças de situação ou de temperamento. Considere a respeitabilidade do Sr. Collins e o caráter firme e prudente de Charlotte. Lembre-se de que ela vem de uma família grande, que ele, em relação à fortuna, é um partido muito desejável, e disponha a acreditar, para o bem de todos, que ela pode sentir algo como consideração e estima pelo nosso primo. Para agradá-la, tentarei acreditar em quase tudo, mas ninguém mais pode se beneficiar com uma crença desse tipo, pois estivesse eu convencida de que Charlotte sentisse qualquer consideração por ele, só poderia pensar pior de sua inteligência do que penso hoje de seu coração. Minha querida Jenny, o Sr. Collins é um homem vaidoso, pomposo, obtuso e idiota. Você sabe que ele é assim, tanto quanto eu, e você deve sentir como eu que a mulher que se casar com ele não pode estar em seu juízo perfeito. Você não vai defendê-la só porque se trata de Charlotte Lucas. Você não vai, em prol de uma única pessoa, alterar o significado de princípios e integridade, nem tentar se convencer, ou a mim, de que o egoísmo e prudência, ou que insensibilidade perante o perigo é garantia de felicidade. Você há de convir que usa palavras fortes demais ao se referir aos dois, retrucou Jenny, e espero que se convença disso vendo-os felizes juntos. Mas chega deste assunto, você falou de algo mais, mencionou duas situações. Sei a que se refere, mas suplico, Lizzie, que não me amargure achando que aquela pessoa é culpada e dizendo que ele caiu no seu conceito. Não devemos nos precipitar ou imaginar que fomos intencionalmente magoadas. Não devemos esperar que um rapaz jovial seja sempre reservado e circunspecto. Com muita frequência somos enganadas apenas por nossa própria vaidade. As mulheres idealizam a admiração mais do que deveriam. E os homens cuidam bem para que seja assim. Se isso é feito de propósito, eles não têm justificativas, mas não tenho certeza de que exista tanta premeditação no mundo como acreditam algumas pessoas. Longe de mim atribuir alguma parcela de conduta do Sr. Bingley à premeditação, disse Elizabeth, mas sem intenção de cometer erros ou de fazer os outros infelizes, erros podem ser cometidos e sofrimentos provocados. Inconsistência, descaso em relação aos sentimentos alheios e falta de determinação podem ter os mesmos resultados. E você atribui a atitude dele a alguns destes motivos? Atribuo ao último, mas se continuar insistindo acabarei por aborrecê-la dizendo o que penso de pessoas que você estima. Interrompa-me enquanto pode. Você insiste então em acreditar que as irmãs o influenciam? Insisto, junto com o amigo dele. Não posso acreditar, porque tentariam influenciá-lo. Só podem querer a felicidade dele, e se ele se afeiçoou a mim, nenhuma outra mulher pode proporcioná-la. Sua primeira colocação é falsa. Eles podem querer muitas coisas além da felicidade dele. Podem querer que aumente sua fortuna e importância. Podem querer casá-lo com uma moça que traz consigo toda a importância decorrente de se ter dinheiro, bons relacionamentos e orgulho. Sem dúvida, elas querem que ele escolha a senhorita Darcy, retrucou Jenny.
mas pode ser por motivos melhores do que você supõe. Elas a conhecem há muito mais tempo do que a mim. Não é de estranhar que gostem mais dela, mas, sejam quais forem seus próprios desejos, é muito pouco provável que se oponham às do irmão. Que a irmã se sentiria à vontade para fazer isso, a menos que haja algo muito indesejável? Se elas o imaginassem interessado por mim, não tentariam nos separar. Se ele realmente se importasse, elas não teriam sucesso. Supondo tais intenções, você coloca todos agindo errado e de modo antinatural. E me deixa mais infeliz. Não me angustie com tal ideia. Não tenho vergonha de ter sido enganada, ou pelo menos muito pouco, nada em comparação ao que eu sentiria pensando mal dele ou das irmãs. Deixe-me encarar os fatos da melhor maneira, da maneira como devem ser compreendidos. Elizabeth não podia se opor a tal desejo, e desse momento em diante o nome do Sr. Bingley pouco foi mencionado entre elas. A Sra. Bennet continuava a estranhar e a resmungar sobre ele não voltar. E embora não se passasse um dia no qual Elizabeth não expusesse os fatos com clareza, pouca chance havia de que ela os encarasse com menos perplexidade. A filha tentava convencê-la do que ela mesma não acreditava, de que as atenções dele para com Jane era resultado apenas de seu interesse comum e passageiro, que deixou de existir quando ele não mais a viu. Mas, embora a probabilidade de tal afirmação tivesse sido admitida, ela continuaria a repetir a mesma história todos os dias. O maior consolo da Sra. Bennet era a volta do Sr. Bingley no verão. O Sr. Bennet lidava com o assunto de outra maneira. Então, Lizzie, disse ele, sua irmã teve uma decepção amorosa, eu acho. Dou-lhe os parabéns. Exceto casar-se, o que uma moça mais gosta é de sofrer um pouco por amor de vez em quando. É algo em que pensar. Ele dá uma espécie de distinção entre suas companheiras. Quando será a sua vez? Você não pode passar muito tempo sendo suplantada por Jane. Aproveite a oportunidade. Há oficiais suficientes em Meryton para desapontar todas as jovens do condado. Deixe Wickham ser o seu homem. Ele é um camarada agradável e lhe daria um passa-fora honroso. Obrigada, papai, mas eu me satisfaria com um homem menos atraente. Nem todas podem querer a sorte de Jane. É verdade, disse a Sra. Bennet. Mas é um consolo pensar que aconteça o que acontecer neste sentido, você tem uma mãe extremosa que tirará o maior proveito da situação. A companhia do Sr. Wickham foi bastante útil para dissipar a nuvem negra que os últimos funestos episódios haviam atirado sobre muitos habitantes de Logbourne. Eles ouviam com frequência e às suas outras recomendações acrescentava-se agora a de uma absoluta franqueza. Tudo o que Elizabeth já ouvira, as queixas a respeito do Sr. Darcy e de todo o sofrimento que ele lhe causara, era agora de conhecimento público e tema de discussões abertas. E todos se compraziam ao observar o quanto já desgostavam do Sr. Darcy antes de tomar conhecimento do assunto. Jane Bennet era a única criatura que poderia imaginar existirem quaisquer circunstâncias atenuantes no caso, desconhecidas da sociedade de Hertfordshire. Sua honestidade suave e firme sempre advogou a favor da tolerância e apontava a possibilidade de enganos, mas, por todos os demais, o Sr. Darcy foi condenado como o pior dos homens. Capítulo 25. Depois de uma semana vivida entre declarações de amor e planos de felicidade, o Sr. Collins foi alertado por sua adorável Charlotte para a proximidade do sábado. A dor da separação, entretanto, seria minorada por ele pelos preparativos para a recepção de sua noiva, pois ele estivera certo ao esperar que pouco depois de sua volta a Hertfordshire seria marcado o dia que faria dele o mais feliz dos homens.
Ele se despediu dos parentes em Logbourn com tanta solenidade quanto antes. Desejou mais uma vez às suas belas primas saúde e felicidade e prometeu ao Sr. Bennet outra carta de agradecimento. Na segunda-feira seguinte, a Sra. Bennet teve o prazer de receber seu irmão e a mulher, que vinham em geral passar o Natal em Logbourn. O Sr. Gardiner era um homem sensato e cavalheiresco, muito superior à irmã, tanto em índole quanto em maneiras. As senhoras de Netherfield achariam difícil acreditar que um homem que vivia do comércio e só se ocupava de seus próprios armazéns pudesse ser tão bem educado e agradável. A Sra. Gardiner, muitos anos mais moça do que a Sra. Bennet e a Sra. Phillips, era uma mulher amável, inteligente e elegante, muito querida por todas as sobrinhas em Logbourn. Entre as duas mais velhas, e ela, sobretudo, havia especial afeição. As moças haviam se hospedado diversas vezes em sua casa na cidade. A primeira parte dos alfazeres da Sra. Gardiner era, ao chegar, distribuir presentes e descrever a última moda. Isso feito, seu papel diminuiu. Era sua vez de ouvir. A Sra. Bennet tinha muitas reclamações a fazer e muito do que se queixar. Todas tinham passado por maus pedaços desde seu último encontro. 2 de suas filhas estiveram a ponto de se casar e, afinal, nada acontecera. Não censuro Jenny, continuou ela, pois Jenny teria segurado o Sr. Bingley se tivesse tido chance. Mas Lizzie, minha irmã, é muito difícil admitir que ela própria, agora, poderia ser a esposa do Sr. Collins, não fosse por sua própria crueldade. Ele lhe propôs casamento nesta mesma sala e ela o recusou. A consequência é que Lady Lucas terá uma filha casada antes de mim. E o espólio de Logbourn está mais gravado do que nunca. Os Lucas são mesmo muito ardilosos. Só pensam em tirar vantagens de tudo. Lamento dizer isso deles, mas assim são os fatos. Fico muito nervosa e desapontada por ser frustrada desse modo por minha própria família e por ter vizinhos que pensam em si mesmo antes de qualquer outra coisa. Enfim, sua vinda exatamente agora é o maior dos consolos. E estou muito satisfeita com o que nos contou sobre as mangas compridas. A Sra. Gardiner, a quem os fatos principais já haviam sido relatados nas cartas de Jane e Elizabeth, deu à irmã uma resposta evasiva e, em consideração às sobrinhas, mudou de assunto. Ao ficar a sós com Elizabeth mais tarde, falou mais a respeito. Parece que se tratava de um partido bem desejável para Jane, disse ela. Lamento que não tenha dado certo, mas essas coisas acontecem tanto. Um rapaz como o Sr. Bingley, pela sua descrição, apaixona-se com muita facilidade por uma moça bonita, por algumas semanas, e quando acidentes o separam, esquece-a com a mesma facilidade. Este tipo de inconsistência é muito frequente. De certo modo, isso é um bom consolo, disse Elizabeth, mas não funcionará para nós. Não estamos sofrendo devido a um acidente. Não acontece com tanta frequência que a interferência de amigos convença um jovem rico e independente a deixar de pensar numa moça pela qual estava violentamente apaixonado poucos dias antes. Mas essa expressão, violentamente apaixonado, é tão antiquada, tão duvidosa, indefinida, que não me esclarece muito. Aplica-se tanto a sentimentos nascidos de um contato de meia hora quanto a um afeto real e profundo. Por favor, Lizzie, explique-me que tipo de violência havia no amor do Sr. Bingley. Nunca vi preferência mais promissora. Ele se tornava cada vez mais desatento em relação às outras pessoas e totalmente absorto por ela. A cada vez que se encontravam, isso era mais acentuado e visível. Em seu próprio baile, ele ofendeu 2 ou 3 moças, não dançando com elas, e eu mesma falei com ele 2 vezes sem receber resposta. Poderia haver sintomas mais claros? Não é a desatenção geral a própria essência do amor? É sim. Desse tipo de amor que imagino ter sido o dele. Pobre Jenny. Sinto por ela, porque com seu temperamento ela não deve superar logo isso.
Seria melhor que tivesse acontecido com você, Lizzie. Você teria rido de si mesma bem mais depressa. Mas acho que ela se deixaria convencer a voltar conosco. Uma mudança de cenário seria benéfica e talvez um pequeno descanso de casa possa ser útil. Elizabeth ficou satisfeitíssima com aquele convite e estava convencida da pronta concordância da irmã. Espero, acrescentou a Sra. Gardiner, que nenhuma ideia a respeito desse rapaz a influencie. Vivemos numa parte tão diferente da cidade, todas as nossas relações são tão diferentes e, como você bem sabe, saímos tão pouco, que é muito improvável que se encontre, a não ser que ele realmente vá visitá-la. E isso é um tanto impossível, minha tia, pois ele agora está sob a custódia do amigo Sr. Darcy, e ele não permitiria visitar Jenny naquela parte de Londres. Minha tia, como pode pensar nisso? O Sr. Darcy talvez tenha ouvido falar de um lugar como Grace Church, mas dificilmente consideraria um mês de abluções suficiente para limpá-lo de suas impurezas, caso devesse um dia pisar lá. E tenho certeza, o Sr. Bingley nunca dá um passo sem ele. Tanto melhor. Espero que não se encontrem de modo algum. Mas Jenny não se corresponde com a irmã do rapaz. Ela não terá como não visitá-lo. Ela romperá quaisquer laços. Mas, apesar da certeza que Elizabeth pretendia ter a respeito e a despeito da ideia ainda mais interessante de que Bingley tivesse sido impedido de ver Jenny, ela sentia por todo aquele assunto um carinho que a convenceu, após examiná-lo, de que nada deveria ser considerado irremediável. Era possível e chegou a considerar provável que o afeto do rapaz pudesse ser reavivado e a influência dos amigos derrotada pela influência mais natural dos atrativos de Jenny. A senhorita Bennet aceitou com prazer o convite da tia, e não deixando os Bingleys de estar em seus pensamentos, esperou que, considerando que Caroline não morava com o irmão, talvez pudesse passar uma manhã juntas, sem correr qualquer risco de vê-lo. Os Gardiner passaram uma semana em Longbourn, e entre os Phillips, os Lucas e os oficiais não houve um dia sem compromissos. A senhora Bennet providenciaria com tanto cuidado diversões para o irmão e a irmã, que nem uma vez jantaram em família. Quando as reuniões eram em sua casa, alguns oficiais faziam parte do grupo, e entre esses tais oficiais a presença do Sr. Wickham era garantida. Nestas ocasiões, a Sra. Gardiner, de espírito prevenido pela calorosa recomendação de Elizabeth, observou ambos de perto. Sem acreditá-los pelo que percebia, seriamente apaixonados, sua mútua preferência foi claro bastante para deixá-la um pouco desconfortável. E ela resolveu falar com Elizabeth a respeito antes de deixar Hertfordshire e fazê-la considerar a imprudência que seria encorajar tal ligação. Para a Sra. Gardiner, Wickham tinha um atrativo especial, independente de seus poderes de sedução. Há cerca de 10 ou 12 anos antes de se casar, ela passara um período considerável naquela mesma região de Derbyshire, a qual ele pertencia. Tinham, portanto, várias relações comuns, e embora Wickham pouco tenha estado lá desde a morte do pai de Darcy, ainda era capaz de lhe dar mais notícias de seus antigos amigos do que ela poderia obter por outras fontes. A Sra. Gardiner estivera em Pemberley e conhecera muito bem a fama do falecido Sr. Darcy. Aí estava, então, um assunto inesgotável de conversa. Comparando suas recordações de Pemberley com as minuciosas descrições que Wickham poderia dar e prestando seu tributo de admiração ao caráter de seu antigo proprietário, ela encantava a si mesma e a seu interlocutor. Ao ser informada do tratamento a ele dispensado pelo atual Sr. Darcy, tentou recordar-se de algumas informações a respeito do cavalheiro quando menino que pudessem levá-la a concordar com o que ouvia e, por fim, teve certeza de se lembrar ter ouvido dizer que o Sr. Fitzwilliam Darcy era já apontado como um menino muito orgulhoso e de má índole.
Capítulo 26. As recomendações da Sra. Gardiner a Elizabeth foram pontualmente e gentilmente feitas na primeira ocasião favorável em que conversaram a sós. Depois de dizer com honestidade o que pensava, ela foi adiante. Você é uma menina sensata demais, Lizzie, para se apaixonar apenas porque foi avisada contra isso. Portanto, não tenho medo de falar sem rodeios. Sinceramente, você deveria se precaver. Não se deixe envolver nem tente envolvê-lo numa relação que a falta de dinheiro tornaria por demais imprudente. Nada tenho a dizer contra ele. É um rapaz muito interessante e se tivesse a fortuna que merece, eu acharia que você não poderia escolher melhor. Mas, diante dos fatos, você não pode se deixar dominar por fantasias. Você tem juízo e todos nós esperamos que dele faça bom uso. Seu pai confia em sua firmeza e boa conduta. Tenho certeza. Não desaponte seu pai. Querida tia, isso está ficando muito sério, é verdade? E espero convencê-la a levar o assunto também muito a sério. Bem, então a senhora não tem com o que se preocupar. Tomarei conta de mim mesma e do Sr. Wickham também. Ele não se apaixonará por mim, se eu puder impedir. Elizabeth, você não está falando sério agora. Peço-lhe perdão, tentarei novamente. No momento presente, não estou apaixonada pelo Sr. Wickham. Não, com certeza não estou. Mas ele é, sem comparação, o homem mais agradável que eu já conheci, e se ele realmente se afeiçoar a mim, acredito que seria melhor se não o fizesse. Veja a imprudência de tudo isso. Ah, aquele abominável Sr. Darcy! A opinião do meu pai me honra muitíssimo, e eu ficaria desolada se a desmerecesse. Meu pai, entretanto, é favorável ao Sr. Wickham. Em resumo, querida tia, eu lamentaria muito ser fonte de sofrimento para qualquer um dos dois. Mas, se vemos todos os dias que raras são as vezes em que a imediata falta de dinheiro desencorajam os jovens a criar laços recíprocos, como posso prometer ser mais sensata do que tantas outras criaturas se me vier tal tentação? Ou até mesmo como poderei saber se seria mais sábio resistir-lhe? Tudo o que posso prometer agora é não ter pressa. Não me apressarei a acreditar que sou o objeto principal das atenções desse rapaz. Quando estiver com ele, não alimentarei fantasias. Enfim, farei o possível. Talvez também fosse melhor se o desencorajasse a vir aqui com tanta frequência. Pelo menos você poderia não lembrar sua mãe de convidá-lo. Como fiz esses dias, disse Elizabeth com um sorriso sem graça. É verdade, será adequado controlar-me nesse ponto, mas não imagine que ele vem aqui tanto assim. Foi por sua causa que ele foi convidado tantas vezes esta semana. A senhora conhece as ideias da minha mãe, quanto à necessidade de companhia constante para seus amigos. Mas, na verdade, e lhe dou a minha palavra, tentarei fazer o que considerar mais sensato. E agora espero que esteja satisfeita. A tia garantiu-lhe que estava, e tendo Elizabeth agradecido a gentileza dos conselhos dela, separaram-se num admirável exemplo de como opinar sem criar ressentimento. O Sr. Collins voltou para Hertfordshire logo após a partida dos Gardiner e de Jenny. Mas tendo ele se hospedado com os Lucas, sua chegada não representou grande inconveniência para a Sra. Bennet. O casamento se aproximava depressa e ela, àquela altura, já chegava a considerá-lo inevitável e até mesmo a repetir muitas vezes no tom mal-humorado que esperava que fossem ser felizes. Quinta-feira seria o dia das bodas. Na quarta, a senhorita Lucas fez sua visita de despedida e quando ela se levantou para sair, Elizabeth, envergonhada pelos votos indelicados e relutantes de sua mãe e sinceramente emocionada, acompanhou-a até a porta. Enquanto desciam juntas as escadas, Charlotte disse: "Espero ter notícias suas com bastante frequência, Elisa. Com isso, você pode contar. E tenho outro favor a lhe pedir. Você irá me visitar?"
Nos encontraremos bastante. Espero em Hertfordshire. Não devo sair de Kent por algum tempo. Prometa-me, portanto, ir a Hunsford. Elizabeth não poderia recusar, embora pouco prazer antevisse em tal visita. Meu pai e Maria irão me ver em março, acrescentou Charlotte, e espero que você concorde em se juntar a eles. Na verdade, Lisa, você será tão bem-vinda quanto qualquer um dos dois. A cerimônia de casamento foi realizada. A noiva e o noivo viajaram para Kent diretamente da porta da igreja e todos tiveram muito a dizer ou a ouvir sobre o assunto, como de hábito. Elizabeth logo recebeu notícias da amiga, e sua correspondência foi tão regular e frequente como sempre havia sido. Que fosse igualmente sem reservas era impossível. Elizabeth nunca foi capaz de se dirigir a ela sem o sentimento de que todo bem-estar e intimidade não mais existiam, e mesmo decidida a não ser uma correspondente relapsa, assim agia em consideração ao passado e não ao presente. As primeiras cartas de Charlotte foram recebidas com grande dose de ansiedade. Não podia deixar de estar curiosa para saber o que ela diria da sua nova casa, ou o que achara de Lady Catherine e até que ponto ousaria se declarar feliz. Quando, porém, as cartas foram lidas, Elizabeth sentiu que Charlotte se expressava a respeito de cada ponto exatamente como se esperaria que fizesse. Escrevia com animação, parecia cercada de conforto e nada mencionava que não pudesse elogiar. Casa, mobília, arredores e estradas, tudo a agradava, e o comportamento de Lady Catherine era muito amistoso e cortês. Era o mesmo retrato que o Sr. Collins fizera de Hunsford e Rosings, nacionalmente esmaecido. E Elizabeth sentiu que precisaria esperar por sua própria visita para saber o resto. Jane já havia escrito umas poucas linhas à irmã para anunciar sua chegada sã e salva a Londres. E quando escrevesse outra vez, Elizabeth esperava que pudesse dizer algo sobre os Bingley. A impaciência pela segunda carta foi tão bem recompensada como em geral o é a impaciência. Jane estava há uma semana na cidade sem ver ou ter notícias de Caroline. Ela, porém, explicava o acontecido com a suposição de que sua última carta à amiga, enviada de Logbourn, de algum modo se perdera. Minha tia, continuava ela, irá amanhã àquele lado da cidade e terei então a oportunidade de me apresentar em Grosvenor Street. Ela escreveu mais uma vez depois da visita feita e tinha estado com a senhorita Bingley. Não achei Caroline bem-humorada, foram suas palavras, mas ela ficou muito contente ao me ver e me censurou por não lhe ter avisado sobre a minha vinda a Londres. Eu estava certa, portanto minha última carta nunca chegou às suas mãos. Perguntei-lhe sobre o irmão, é claro. Ele vai bem, mas tão ocupado com o Sr. Darcy que elas mal ouviam. Eu soube que a senhorita Darcy era esperada para o jantar. Gostaria de poder vê-la. Minha visita não foi demorada, pois Caroline e a senhora Hurst iam sair. Acredito que em breve as receberei aqui. Elizabeth sacudiu a cabeça diante dessa carta. Estava convencida de que só um acaso poderia fazer com que o Sr. Bingley soubesse que Jane estava na cidade. 4 semanas se passaram e Jane nada soube a respeito do rapaz. Tentou se convencer de que não lamentava, mas não podia mais continuar cega à desatenção da senhorita Bingley. Depois de esperar em casa todas as manhãs durante uma quinzena e inventar a cada tarde uma nova desculpa para ela, a visitante afinal apareceu. Mas o pouco tempo que lá ficou e ainda mais sua mudança de atitude não permitiram que Jane continuasse a se iludir. A carta que escreveu então para a irmã demonstraria o que sentiu. Ah, minha querida Lizzie, estou certa, será incapaz de se vangloriar de seu melhor julgamento, às minhas custas, quando eu confessar ter estado totalmente iludida quanto ao afeto da senhorita Bingley para comigo.
Mas, querida irmã, mesmo tendo os acontecimentos provado que você estava certa, não me considere teimosa se ainda afirmo que, considerando o comportamento dela, minha confiança era tão natural quanto suas suspeitas. De modo algum compreendo suas razões para me querer como amiga, mas caso se repetissem as mesmas circunstâncias, estou certa de que me enganaria outra vez. Caroline só retribuiu minha visita ontem e nenhum bilhete, nenhuma linha me foi enviada neste meio tempo. Quando veio, era bem evidente que não o fazia por prazer. Deu uma ligeira e formal desculpa por não ter aparecido antes. Não disse uma só palavra sobre querer me ver novamente e demonstrou ser, sob todos os aspectos, uma pessoa tão diferente que, quando se foi, eu estava absolutamente decidida a não mais manter essa amizade. Lamento, embora não posso deixar de censurá-la. Ela fez muito mal me dando atenção como fez. Posso dizer com segurança que todos os avanços de amizade partiram dela, mas tenho pena dela. Porque deve sentir que agiu mal e porque estou certa de que a preocupação com o irmão foi a causa de tudo. Não preciso me explicar mais, e embora nós saibamos ser desnecessária tal preocupação, se ela a alimentava, temos aí uma boa explicação para seu comportamento. E sendo ele tão merecedor do amor da irmã, qualquer preocupação por parte dela em relação a ele é natural e louvável. Não posso, porém, deixar de me perguntar a razão de tais medos agora, porque se ele se importasse um pouco comigo, deveríamos ter nos encontrado já há muito tempo. Ele sabe que estou na cidade, tenho certeza, por algo que ela mesma disse. E mesmo assim parecia, pela sua maneira de falar, que ela se quisesse convencer de que ele está realmente interessado na senhorita Darcy. Não consigo compreender. Se não receasse fazer um julgamento duro demais, quase ficaria tentada a dizer que há uma forte aparência de duplicidade em tudo isso. Mas tentaria afastar todos os pensamentos dolorosos e me concentrar apenas no que me fará feliz. O seu afeto e a invariável bondade dos meus queridos tios. Dê-me notícias suas sem tardar. A senhorita Bingley disse algo relacionado a ele nunca mais voltar a Netherfield, a desistir da casa, mas não havia ali qualquer certeza. Melhor não mencionarmos isso. Fico extremamente contente que você tenha recebido tão boas notícias de seus amigos em Hunsford. Rogo-lhe que vá visitá-los com Sir William e Maria. Tenho certeza de que se sentirá muito bem lá. Esta carta entristeceu Elizabeth um pouco, mas seu ânimo voltou quando ela avaliou que Jane não seria mais enganada pelos Bingley. Não por Caroline, ao menos. Quaisquer expectativas em relação ao rapaz estavam agora perdidas. Elizabeth sequer desejava que ele voltasse a procurar a irmã. Sua opinião ao caráter do rapaz diminuía a cada vez que pensava no assunto, e como um bom castigo para ele, assim como uma possível vantagem para Jenny, desejou seriamente que ele se casasse em breve com a irmã do Sr. Darcy, já que pelos relatos de Wickham, ela o faria lamentar bastante o que havia jogado fora. A senhora Gardiner, mais ou menos na mesma ocasião, lembrou a Elizabeth sua promessa em relação a esse cavalheiro e pediu notícias. E o que Elizabeth tinha a contar talvez fosse mais agradável para a tia do que para si mesma. Seu aparente interesse se desvanecera, as atenções desapareceram e ele era o admirador de outra pessoa. Elizabeth era observadora o bastante para perceber tudo isso, mas conseguia perceber e escrever a respeito sem se entristecer. Seu coração só fora tocado de leve e sua vaidade se satisfazia com a crença de que ela seria a única escolha do rapaz, se assim permitisse a sua fortuna. Uma súbita herança de 10.000 libras era o encanto mais apreciável da jovem, a quem ele agora tratava de ser agradável. Mas Elizabeth, talvez menos perspicaz nesse caso do que no de Charlotte, não discutiu com ele seu desejo de independência. Pelo contrário, nada parecia mais natural e mesmo supondo que lhe custaram algumas lutas internas para desistir dela, estava pronta a considerar aquela
uma atitude sensata e desejável para ambos, e era capaz de sinceridade ao lhe desejar felicidades. Tudo isso foi comunicado à Sra. Gardiner e depois de expor a situação, ela continuou. Estou convencida, querida tia, de que nunca estive apaixonada, pois tivesse eu realmente sentido essa pura e nobre paixão, detestaria agora qualquer menção ao seu nome e lhe desejaria toda sorte de desgraças. Mas meus sentimentos não são apenas cordiais em relação a ele, são até mesmo imparciais para com a senhorita King. Não percebo em mim qualquer ódio por ela e de modo algum deixo de pensar nela como uma boa moça. Não pode haver amor nisso tudo. Meus cuidados têm sido eficazes e, embora sem dúvida eu me tornasse um assunto muito mais interessante para todos os conhecidos caso estivesse loucamente apaixonada por ele, não posso dizer que lamento minha relativa insignificância. A importância pode às vezes sair muito caro. Kitty e Lydia levam tal afastamento muito mais a sério do que eu. Elas são novatas em assuntos mundanos e ainda não despertaram para a humilhante certeza de que belos rapazes precisam, tanto quanto os feios, ter do que viver. Capítulo 27. Sem maiores acontecimentos na família de Logbor e sem diversões outras além de caminhadas até Meryton, às vezes enlameadas e às vezes frias, passaram-se janeiro e fevereiro. Março deveria levar Elizabeth a Hunsford. Ela, a princípio, não pensara seriamente em viajar, mas logo descobriu que Charlotte contava com ela e aos poucos aprendeu a pensar em sua ida com maior prazer e também com maior certeza. A ausência aumentara seu desejo de rever Charlotte e diminuiu sua repulsa pelo Sr. Collins. Seria uma novidade a planejar e como, com aquela mãe e aquelas irmãs nada companheiras, não sentiria falta de casa. Uma pequena mudança não deixava de ser bem-vinda. Ademais, seria uma oportunidade de dar uma olhada em Jane e, em resumo, à medida que o tempo passava, sentia que lamentaria caso fosse preciso adiá-la. Mas tudo correu bem e a viagem foi acertada de acordo com os primeiros planos de Charlotte. Ela acompanharia Sir William e sua segunda filha. A vantagem adicional de passarem uma noite em Londres foi acrescentada a tempo e os planos se tornaram os mais perfeitos que se poderiam desejar. A única tristeza seria deixar o pai, que sem dúvida sentiria falta dela e que, quando chegou a hora, gostou tão pouco de vê-la partir que lhe pediu que escrevesse e quase prometeu responder-lhe. A despedida entre ela e Sr. Wickham foi perfeitamente amistosa, ainda mais por parte dele. Seu interesse atual não era suficiente para fazê-lo esquecer que Elizabeth havia sido a primeira a despertar e merecer a sua atenção. A primeira a ouvir e a se apiedar, a primeira a ser admirada, e na forma como lhe disse adeus, desejando que se divertisse, recordando o que deveria esperar de Lady Catherine de Bourgh e confiando em que suas opiniões a respeito dela, suas opiniões a respeito de tudo, sempre coincidiriam. Havia tal solicitude, tal interesse que ela se sentiu ainda mais ligada a ele por um afeto sincero. E partiu convencida de que, casado ou solteiro, sempre o consideraria um exemplo de pessoa cordial e agradável. Os companheiros de viagem de Elizabeth, no dia seguinte, não eram os mais indicados para tornar sua lembrança menos atraente. Sir William Lucas e sua filha Maria, moça bem-humorada, mas tão cabeça de vento quanto o pai, nada tinham a dizer que valesse a pena ouvir com mais prazer do que o rangido da carruagem. Elizabeth adorava disparates, mas conhecia Sir William há tempo demais. Nada havia de novo que ele pudesse lhe contar sobre as maravilhas de sua apresentação à corte e sua elevação à dignidade de Sir. E suas amabilidades eram tão ultrapassadas quanto o que tinha a dizer. Era uma viagem de apenas 24 milhas e começou tão cedo que ao meio-dia já estavam em Grace Church.
Quando se aproximaram da porta da casa do Sr. Gardiner, Jane os observava da janela da sala de estar. Ao atravessarem a alameda, lá estava ela para recebê-los, e Elizabeth, examinando-lhe cuidadosamente o rosto, teve o prazer de encontrá-lo saudável e encantador como sempre. No alto da escadaria havia uma tropa de meninos e meninas cuja animação com o aparecimento da prima não lhes permitiu esperar na sala de estar e cuja timidez, pois não haviam há 12 meses, impediu-os de descer. Tudo era alegria e gentileza. O dia transcorreu de maneira mais agradável possível, a tarde cheia de correrias e compras e a noite em um dos teatros. Elizabeth conseguiu então sentar-se perto da tia. O primeiro assunto da conversa foi a irmã, e ela ficou mais triste do que surpresa ao ouvir, em resposta às suas minuciosas indagações, que embora Jenny continuasse a se esforçar para manter o ânimo, havia períodos de depressão. Era razoável, entretanto, esperar que isso não durasse por muito tempo. A senhora Gardiner deu também suas impressões quanto à visita da senhorita Bingley a Grace Church e às várias conversas, em diversas ocasiões entre Jane e ela, que provaram que a primeira havia em seu coração desistido daquela amizade. A senhora Gardiner brincou então com a sobrinha sobre a deserção de Wickham e cumprimentou-a por lidar tão bem com o caso. Mas, minha querida Elizabeth, acrescentou ela, que tipo de moça é a senhorita King? Eu lamentaria imaginar que nosso amigo é um interesseiro. Por favor, minha querida tia, qual a diferença em assuntos matrimoniais entre interesse e prudência? Onde termina a cautela e onde começa a avareza? No último Natal, a senhora temia que ele se casasse comigo, porque isso seria imprudente, e agora, porque ele tenta se aproximar de uma moça com apenas 10.000 libras, quer descobrir se é interesseiro? Se você me disser que tipo de moça é a senhorita King, saberei o que pensar. Uma boa moça, acredito. Nada sei que deponha contra ela. Mas ele não lhe deu a menor atenção até que a morte do avô da jovem a deixou senhora de sua fortuna. Não, por que deveria? Se não lhe era permitido merecer o meu afeto porque eu não tinha dinheiro, que razões poderia haver para que ele fizesse a corte a uma moça por quem não se interessava e que era também pobre? Mas parece uma indelicadeza que ele tenha dirigido para ela suas atenções tão pouco tempo depois do ocorrido. Um homem em situações desesperadoras não tem tempo para esses elegantes decoros que outras pessoas podem observar. Se ela não faz objeções, por que faríamos nós? O fato de que ela não faça objeções não justifica o comportamento dele. Só demonstra que a ela falta algo. Bom senso ou sensibilidade? Bem, exclamou Elizabeth, a escolha é sua. Que seja ele interesseiro e ela tola. Não, Lizzie, isso é o que não escolho. Eu lamentaria, você sabe, pensar mal de um rapaz que viveu tanto tempo em Derbyshire. Oh, se é por isso, tenho péssima opinião de rapazes que viveram em Derbyshire e seus amigos íntimos que vivem em Hertfordshire. Não são muito melhores. Estou cansada de todos eles. Graças a Deus vou amanhã para um lugar onde encontrarei um homem que não tem uma só qualidade agradável, a quem não recomendo nem as atitudes nem o bom senso. Os homens estúpidos são os únicos que valem a pena, afinal. Cuidado, Lizzie, essa frase cheira demais a decepção. Antes que se separassem ao final da peça, ela teve o inesperado prazer de um convite para acompanhar os tios em uma viagem de recreio que se propunham fazer no verão. Não decidimos ainda até onde ela nos levará, disse a senhora Gardiner, mas talvez até os lagos. Nenhum plano poderia ser mais atraente para Elizabeth, e ela aceitou o convite com presteza e gratidão. Ah, minha tia tão querida, exclamou num arroubo. Que maravilha, que felicidade! Seu convite me dá vida nova e novo ânimo. Adeus decepções e melancolia, o que são rapazes comparados a rochas e montanhas.
Que horas maravilhosas passaremos, e quando voltarmos, não faremos como outros viajantes incapazes de dar uma ideia precisa de coisa alguma. Nós saberemos onde estivemos, nós recordaremos o que vimos. Lagos, montanhas e rios não se embaralharão em nossas lembranças, nem ao tentar descrever determinado cenário, começaremos a discutir sua localização relativa. Possam nossas primeiras impressões ser menos insuportáveis do que as da maioria dos viajantes.